Bom, olá pessoal, mais uma aula nossa, continuando a nossa última aula que foi disponibilizada para vocês pelo canal do YouTube do Aprove. Essa aula agora é disponibilizada através do meu canal, dilatação térmica parte 2, nós estamos falando do assunto 2. Nessa aula nós vamos abordar a dilatação volumétrica dos líquidos e a dilatação anômala da água, um caso especial. Beleza? Dilatação volumétrica dos líquidos. Da mesma forma como a gente já viu para os sólidos, os líquidos eles também vão sofrer uma certa dilatação, certo? Porém, como os líquidos eles não têm uma forma própria deles, pela propriedade das ligações químicas, as moléculas têm mais liberdade, então esses líquidos eles conseguem se movimentar mais facilmente. E aí, devido à gravidade, esses líquidos eles vão adquirir a forma do recipiente que os contém, certo? Então, a gente não vai conseguir, no caso dos líquidos, desprezar uma ou duas dimensões, como era o caso nos sólidos, em que a gente tinha a dilatação linear e a superficial. Então, para os líquidos, nós vamos tratar apenas da dilatação volumétrica. Da mesma forma como nós vimos para a dilatação volumétrica nos sólidos, a nossa equação ela vai depender de alguns parâmetros e esses parâmetros serão os mesmos. Então, vai depender de um volume inicial de líquido que nós teremos, vai depender de uma variação na temperatura desse líquido e vai depender de um coeficiente de dilatação, no caso volumétrico, para esse líquido agora. Então, a nossa equação é uma equação parecida com a dilatação volumétrica dos sólidos, só que a grande diferença é que o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, o nosso gama, agora é para um líquido, ok? Então, o índice L para representar esse coeficiente de dilatação nos líquidos. E claro, essa é a nossa equação para a variação do volume desse líquido. Se nós estivermos preocupados com o volume final do líquido, basta a gente abrir o nosso ΔV, lembrando que ΔV é V final menos V inicial. Então, nós ganhamos a equação para o volume final de um líquido. Nesse caso, V é V0, que multiplica 1 mais gama L, que seria o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes a variação de temperatura. Lembrando uma coisa, o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, e aqui no caso para os líquidos, quando eu comparo a mesma substância em dois estados diferentes, o coeficiente de dilatação volumétrica no estado líquido é sempre maior do que no estado sólido, ok? Como nós já falamos, eu não consigo analisar apenas a dilatação do líquido. Por quê? Porque eu não consigo conter um líquido no ar, no ambiente, por exemplo. Eu preciso sempre de um recipiente, eu preciso de alguma coisa para conter esse líquido. Se eu tenho alguma coisa contendo esse líquido, da mesma forma que eu vou variar a temperatura no líquido, eu vou variar a temperatura no recipiente em que esse líquido está armazenado. E aí eu vou ter uma dilatação também nesse recipiente. E aí vamos ver como que isso vai acontecer. Bom, nós temos aqui uma imagem onde eu tenho um recipiente totalmente cheio com um certo líquido numa temperatura inicial. Então, esse recipiente está numa temperatura inicial e eu tenho um volume inicial. Lembrando que o volume do líquido, como o recipiente está totalmente cheio, é igual ao volume inicial do recipiente, V0, beleza? E aí eles vão passar por um processo de aquecimento, onde vão chegar no estado final, numa temperatura T, num volume V. E nós vamos observar que uma certa quantidade de líquido vai extravasar do recipiente, ou seja, ela vai vazar do recipiente. E aí, então a gente consegue concluir que a dilatação que o líquido sofreu é igual ao volume extravasado? Será que é isso? Não é isso. Por que não é isso? Porque, como eu falei, nós vamos ter que levar em consideração também a dilatação do recipiente que contém esse líquido. Então, da mesma forma como o meu líquido dilatou, o meu recipiente também dilatou. Como a gente viu, a característica, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vai ser maior do que do sólido. Então, isso significa que o líquido vai dilatar mais, mas o sólido, por sua vez, também dilata.
Então, na verdade, a variação de volume sofrida pelo líquido, nesse caso, esse líquido que extravasou, não é a total variação de volume sofrida pelo líquido. E sim vai ser apenas uma parte que eu estou enxergando, que é o nosso líquido extravasado, que a gente vai chamar de volume aparente. Então, a variação nesse volume aparente, ou seja, o quanto extravasou, o quanto vazou desse recipiente, vai ser dado pelo volume final que o líquido atinge com a dilatação, menos o volume final do recipiente, que também se dilatou. Então, se eu pego o volume do final do líquido menos o volume final do recipiente, isso vai ter que dar para mim a quantidade de líquido que vai extravasar, que vai vazar desse recipiente. Ok? E então, essa é uma equação já para a gente. E aí agora a gente vai ver uma relação entre então os coeficientes de dilatação. Será que eu consigo estabelecer um coeficiente de dilatação aparente então para esse líquido? E aí a gente vai visualizar. Então, substituindo nessa equação pelas equações correspondentes, então, no lugar de variação do volume aparente, a equação para variação de um volume. No lugar do volume final, uma equação para volume final. Aqui para o líquido, aqui para o recipiente. Bom, então agora, fazendo a multiplicação distributiva desse V0 que nós temos aqui, em cada um desses termos, a gente vai ganhar a seguinte equação. Eu tenho aqui V0, coeficiente de dilatação volumétrica, variação da temperatura, V0 mais V0 vezes coeficiente de dilatação volumétrica aqui do líquido, variação da temperatura, menos V0 mais V0 vezes coeficiente de dilatação volumétrica agora do recipiente, vezes a variação de temperatura. Bom, mais V0 menos V0, posso simplificar, eles se anulam. E aí eu vou ganhar uma equação com 3 termos, esse termo e esse termo, e elas vão ter alguns termos em comum, como por exemplo o nosso V0, que é o volume inicial para todo mundo, que é o mesmo. E a nossa variação de temperatura, como eu estou aquecendo todo o sistema, a mesma variação de temperatura que o líquido vai ter, o recipiente que contém esse líquido também terá. Então a gente também consegue simplificar essas variações de temperatura. E aí a gente ganha a nossa equação para os coeficientes de dilatação. Então o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente que contém esse líquido. Beleza? Então, nesses tipos de problema, principalmente nos problemas em que o líquido extravasa o recipiente, a gente tem que analisar de acordo com o volume aparente. Beleza? Então a gente vai se utilizar dessa equação juntamente com as equações que a gente viu no slide anterior para a dilatação do líquido. Beleza? Bom, com essa variação na dilatação, então, que a gente viu até agora, tanto para sólidos quanto para líquidos, a gente consegue, então, observar algumas consequências. A principal delas é uma consequência na densidade. Bom, na dilatação, o que se altera, seja no líquido, seja em um sólido, é o seu volume. Uma vez que com o ganho de temperatura, a gente lembra que a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Então, se eu estou elevando a temperatura, eu estou elevando o grau de agitação dessas moléculas. Então, essas moléculas elas começam a se afastar mais umas das outras. E aí, a dimensão do nosso objeto, seja do nosso líquido, seja do nosso sólido, ele aumenta de tamanho. Ok? Aí, no caso, vai variar de acordo com a dilatação que a gente vai estar observando. Só que a sua massa não vai se alterar. A massa desse objeto não se altera. Eu não estou criando massa. E no caso da contração, que seria a dilatação negativa, eu também não estou destruindo massa. A nossa massa tem que se conservar, certo? Então, como o meu volume varia, mas a nossa massa se conserva, da nossa equação da densidade, aqui densidade representada pela letra grega μ, então eu tenho densidade massa sobre o volume. Se o meu volume mexe, se ele se altera, a minha densidade também vai se alterar. Então, da equação da densidade aqui, sem índice para representar um estado final, eu vou ter que a densidade é a massa sobre o volume e vou isolar a massa. Então, massa é a densidade vezes o volume, certo? Bom, o estado inicial,
pode ser dado pelo índice zero. Então, eu tenho uma densidade inicial μ0 é igual a massa dividido por volume V0, certo? Também vou isolar a massa. Como de um estado inicial para um estado final, a nossa massa não varia, então essa massa é igual a essa, e a gente consegue então igualar essas equações. E aí a gente ganha essa seguinte equação. Eu tenho densidade vezes o volume é igual a uma densidade inicial vezes o volume inicial, certo? Bom, se eu estou querendo encontrar uma relação entre essas densidades, para entender o que está acontecendo com a densidade, eu vou isolar a densidade final, nesse estado final. Então, eu vou passar o volume final para baixo. No momento que a gente passou esse volume final para baixo, já trocamos pela equação do volume final, que vem lá da dilatação volumétrica. Então, o volume final eu sei que é o volume inicial, vezes 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica, vezes variação de temperatura. Então, a gente ganha essa equação. Bom, volume inicial em cima, volume inicial embaixo, a gente consegue simplificar. E aí a gente consegue chegar na nossa relação para a densidade final quando eu estou analisando um processo de dilatação. Então, a gente tem que, quando um corpo sofre dilatação, a sua nova densidade depende da densidade em um estado anterior, de temperatura anterior, dividido por um coeficiente aqui, um fator da dilatação volumétrica. Então, o que isso indica para a gente? Se esse corpo variar a temperatura positivamente, ou seja, ele aumentar de temperatura, esse denominador aqui vai ser um denominador maior do que 1. Se ele vai ser maior do que 1, ele vai reduzir o valor da densidade inicial. Então, a gente conclui que com uma dilatação, ou seja, com uma variação de temperatura positiva para os corpos, seja para o estado sólido, seja para o estado líquido, então para essas substâncias, a nossa densidade ela vai sempre tendendo a diminuir, certo? E é o que a gente realmente espera, uma vez que no estado gasoso, as moléculas, né, desse gás têm densidade até, dependendo do gás, mais baixas do que o do ar. Por isso que a gente consegue observar, por exemplo, alguns balões flutuando no ar, seja balões dirigíveis, como alguns dos baloeiros, seja dos dirigíveis normais, né? Aqueles com controle, que também utilizavam antigamente, que era chamado lá o Zeppelin, certo? Então a gente consegue concluir que conforme eu vario a temperatura de um corpo, uma variação positiva, a sua densidade ela tende a ir diminuindo, certo? Então, uma conclusão geral seria que a nossa densidade é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais eu vou diminuir a densidade de uma substância. Beleza? Existe, porém, um caso especial, um caso específico, que a gente chama de caso anômalo da água, ou seja, uma anomalia dessa água. Bom, um líquido, de forma geral, como a gente viu, quando aquecido, vai ter o seu volume aumentado e, consequentemente, sua densidade reduzida. Contudo, a água é uma substância que a gente observa algo contrário. Aqui, nesses gráficos selecionados, o primeiro, o volume pela temperatura, conforme eu aumento a temperatura de um estado zero, temperatura 0 graus Celsius, para 4 graus Celsius, o que a gente observa é que, em vez do volume aumentar, o nosso volume ele diminui. E aí, olhando um pouquinho mais de perto, agora já no gráfico da densidade, a gente vê as consequências disso. Se o nosso volume aqui está diminuindo, eu estou mantendo a mesma massa, então a gente tem que a nossa densidade da água aumenta. Então a água, numa variação de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Então quando a água varia de 0 a 4 graus Celsius da sua temperatura, ela observa um aumento na sua densidade. E aí, justamente, a densidade da água que a gente utiliza, de 1 grama por centímetro cúbico, ela é tomada na temperatura de 4 graus Celsius, que seria a maior densidade para a água, beleza? No estado líquido. Bom, essa propriedade, inclusive, faz com que, por exemplo, apenas a superfície de um lago congele. Como o gelo ele não é um bom condutor de calor, ele vai, de certa forma, impedir essa troca de calor do ambiente externo, que está numa temperatura mais baixa, com o interior, por exemplo, de um lago, de um oceano.
e aí isso permite que o fundo desse lago, desse oceano, mantenha uma água no estado líquido e assim permita a existência de vida. Então, como a gente tem, por exemplo, peixes sobrevivendo durante um inverno rigoroso, beleza? Outra coisa também dessa mesma propriedade, se a gente fizesse o caminho aqui contrário para esse volume, se eu fosse diminuindo a temperatura, e aqui a gente sabe que eu estaria passando do estado líquido para o estado sólido, a gente vai observar um aumento de volume. E aí, naturalmente, esse aumento de volume faz com que a densidade do gelo seja menor do que a densidade da água no estado líquido, beleza? Então, a água no estado sólido tem densidade menor do que a água no estado líquido. Isso é uma propriedade interna da substância, porque a gente sabe que na água nós temos diversas ligações de hidrogênio, e aí essas ligações, quando a gente está resfriando, então quando eu estou solidificando a água do estado líquido, essas ligações elas sofrem um arranjo energético que fazem com que o seu volume seja aumentado. Então, é por isso que se a gente colocar uma garrafa no congelador de casa totalmente cheia, a hora que congelar essa garrafa ela vai se romper. Então, a garrafa plástica ela se rompe, se for uma jarra de vidro também vai se romper, porque a gente vai observar que o volume de água ali na hora que solidificar, ele vai aumentar, beleza? Então, nosso parte teórica termina aqui desse assunto, e aí eu trouxe um exercício para vocês, para a gente poder resolver junto. O exercício é um exercício de nível 2, está na página 725, e ele diz o seguinte: a dilatação de um corpo ocorrida por causa do aumento de temperatura que foi submetido pode ser estudada analiticamente. Se esse corpo de massa invariável e sempre no estado sólido, inicialmente com uma temperatura θ0, for aquecido até atingir uma temperatura 2θ0, vai sofrer uma dilatação volumétrica ΔV. Pergunta: consequentemente, a sua densidade, o que vai acontecer com a densidade desse nosso corpo? Então, como que vai ser a análise nossa? Bom, eu não vou ter transformação de estado físico, então ele vai manter no estado sólido, beleza? E eu não vou variar a massa, então a nossa massa, lembrando, ela é sempre constante. Então, para a gente analisar o que acontece com a densidade, a gente pode se aproveitar da equação que a gente já tem para isso. Bom, então eu sei que a densidade no estado final depende da densidade no estado inicial, ou seja, no estado de temperatura, ok? Dividido por 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou variar a temperatura. Então, a gente substitui no lugar da variação de temperatura os valores correspondentes. Então, eu tenho lá o nosso ΔT, temperatura final é 2θ0, menos temperatura inicial, θ0. Bom, subtraindo, a gente chega na seguinte relação. A nossa densidade final vai depender da densidade inicial dividido por um fator de 1 mais gama vezes a temperatura inicial que esse corpo se encontrava. Ok, aí a gente parou, nós não temos mais dados para substituir, mas qual é a nossa interpretação? Bom, lembrem-se, o coeficiente de dilatação, e aqui no caso o nosso volumétrico, ele é um coeficiente da ordem de grandeza de 10 a menos 5, certo? Lembrem-se disso. Bom, a nossa temperatura θ0 vai ser uma dada temperatura, seja ela negativa ou positiva, certo? Vai ser uma certa temperatura dependendo do sólido que a gente está analisando. Se for, por exemplo, um metal, essa temperatura pode ser naturalmente positiva, uma temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo. Mas o que eu quero chegar nisso? Multiplicando essa temperatura pelo nosso coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou ganhar um fator que vai se somar com 1. Então, esse fator do nosso denominador vai ser um fator maior do que 1, correto? Só que, como a ordem de grandeza do gama é de 10 a menos 5, eu não vou conseguir obter um fator, por exemplo, muito grande, para que faça com que o denominador se aproxime de 2, por exemplo. Ele vai ser 1,
alguma coisa, só que esse alguma coisa vai ter algumas casas decimais, então 1,0002, por exemplo, ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Naturalmente, a densidade desse corpo, quando ele sofrer essa variação de temperatura, vai diminuir, só que essa diminuição não vai ser tanta a ponto de chegar a reduzir a metade, beleza? Então, dentre as nossas opções, uma opção mais correta é a opção D. A densidade ela vai diminuir, mas certamente ela não se reduzirá à metade, beleza? Então, análise partindo do nosso coeficiente de dilatação volumétrica, que gira em torno da sua ordem de grandeza de 10 a menos 5, ok? Então, eu tenho 5 casas decimais para representar esse número, beleza? Então, esse é um número que está lá quase na ordem de microns, beleza? Então, ele está lá quase na ordem dos microns. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a análise para esse exercício. Finalizada a nossa aula, peço a vocês, por favor, façam os exercícios da apostila. Então, vocês têm agora para fazer todos do assunto 2, mas já finalizamos o assunto 2. Peço, por favor, que mandem as dúvidas no grupo. Então, organizem um tempo de estudo para que vocês consigam fazer não só os exercícios da minha disciplina, mas das outras disciplinas também, para que a gente consiga aproveitar ao máximo esse tempo sem interrupção, beleza? Para que a gente consiga seguir na nossa preparação para a prova. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer coisa, manda dúvida no grupo da turma e até a próxima aula. Valeu!